O poder popular desafia as ditaduras da China e da Rússia. A democracia liberal está viva apesar da ascensão do populismo e do neofascismo em países com longa tradição democrática. O grande dilema político do século XXI não é mais entre direita e esquerda. Em toda a sociedade democrática, o espectro político vai da extrema-direita à extrema-esquerda. O grande dilema hoje é entre autoritarismo e democracia, entre sociedades fechadas e sociedades abertas. Em entrevista ao jornal inglês Financial Times, recentemente, o ditador russo Vladimir Putin anunciou a morte do liberalismo. Mas, no momento, as duas grandes potências que desafiam a democracia e o liberalismo ocidental enfrentam a revolta das ruas e não têm outra resposta além da repressão violenta. Em Hong Kong, uma região administrativa especial onde a China prometeu manter o sistema liberal até 2047, há 10 semanas os manifestantes protestam contra a crescente interferência do regime comunista chinês no território. Já chegaram a reunir 2 milhões de pessoas, inclusive representantes do setor empresarial. A revolta começou contra um projeto para permitir a extradição de residentes em Hong Kong para responder a processos criminais na China continental. Agora, os manifestantes exigem também a renúncia da governadora Carrie Lam, subserviente ao governo central de Beijing, e a realização de eleições diretas para governador e para o Conselho Legislativo, o Parlamento de Hong Kong. Como os confrontos com a polícia estão se tornando cada vez mais violentos, a ligadura comunista já acusa os manifestantes de terrorismo e pede a intervenção do Exército Popular de Libertação da China para esmagar o movimento pela democracia e a liberdade, é exemplo do que aconteceu na Praça da Paz Celestial, em Beijing, em 1989. Mas Hong Kong é o terceiro maior centro financeiro do mundo. É um canal importante para carrear os investimentos que levaram ao extraordinário desenvolvimento chinês das últimas 4 décadas. Destruir este patrimônio no momento de desaceleração da economia e de guerra comercial com os Estados Unidos enfraqueceria ainda mais a economia chinesa. E é a economia que legitima hoje o regime comunista chinês depois do colapso do comunismo como ideologia e do fim da União Soviética em 1991. A promessa da ditadura comunista da China é a tese da escada rolante. Se o chinês ficar quieto e não contestar o regime lhe garante o enriquecimento, uma ascensão econômica. Quando a economia entrar em crise, e a crise fatalmente um dia virá, e a escada rolante parar, como no caso da União Soviética, o poder absoluto do Partido Comunista será contestado. Por isso, Xi Jinping, que aprofundou a ditadura e tem hoje mais poder do que o próprio Mao Tse-tung, porque a China é muito mais o fundador da República Popular da China, porque a China hoje é muito mais poderosa, Xi não admite qualquer sopro de democracia. Espere uma repressão violenta em Hong Kong nas próximas semanas. Na Rússia, Vladimir Putin completou neste mês de agosto 20 anos no poder, desde que se tornou primeiro-ministro de Boris Yeltsin. Ex-diretor do Serviço Federal de Segurança, sucessor do Comitê de Defesa do Estado, o KGB, a temida polícia política da União Soviética, Putin chegou ao Kremlin para colocar ordem na Rússia depois de uma década de liberalização caótica e da profunda crise econômica que levou a um colapso do rublo em agosto de 1998. Quando era vice-prefeito de São Petersburgo em 2014, Putin declarou que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Seu projeto sempre foi restaurar o poder imperial soviético. Com a alta nos preços do petróleo, que haviam rondado os $10 por barril em 1998, a Rússia teve um período de forte crescimento econômico até a crise mundial de 2008. Este crescimento garante até hoje a popularidade de Putin. Com a recessão, a forte queda nos preços do petróleo a partir de junho de 2014 e as sanções internacionais em resposta à anexação ilegal da Ucrânia, o poder aquisitivo dos russos sofreu uma forte queda nos últimos 5 anos. Mas Putin está mais interessado em modernizar o arsenal nuclear. Com uma economia débil, a 11ª do mundo, com produto interno bruto de $1,6 trilhão no ano passado,
a Rússia depende do poderio militar para ser uma grande potência. E com o fim do Tratado sobre Mísseis Nucleares Intermediários, em 2 de agosto, e a expectativa de que o novo Tratado sobre Redução de Armas Estratégicas, assinado em 2010 pelos Estados Unidos e a Rússia, esse tratado deve caducar em 2021, o mundo entra numa nova corrida armamentista, agora com China, Estados Unidos e Rússia. O acidente nuclear numa instalação de testes de mísseis no norte da Rússia na quinta-feira passada, com a morte de 5 cientistas, revela a fragilidade da estratégia de Putin. As manifestações em Moscou reuniram no máximo 50 mil pessoas e foram duramente reprimidas. Já acontece há 3 semanas. É uma revolta contra o veto a mais de 10 candidatos da oposição às eleições para a Câmara Municipal de Moscou em 8 de setembro. A maior ameaça a Putin não vem de inimigos externos, mas de seu próprio povo. No momento em que a democracia ocidental enfrenta sua mais séria crise no pós-guerra, com o neopopulismo rondando o neofascismo de Donald Trump nos Estados Unidos, da Brexit no Reino Unido, de Marine Le Pen na França, de Sebastian Kurz na Áustria, de Viktor Orbán na Hungria, dos irmãos Kaczynski na Polônia e de Matteo Salvini na Itália, nos antigos países comunistas da Europa Oriental, na Rússia e na China, o povo se revolta contra o autoritarismo, mostrando que, mesmo sem um grande líder, a democracia liberal está mais viva do que nunca. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.